O foco da nossa lição hoje é o antropocentrismo. E o assunto a ser estudado é a autolatria. A palavra antropocentrismo é de origem grega e tem dois termos: antro, que significa homem ou humano, e centrismo, que significa centro. Transliterado para o português, é o homem no centro de todas as coisas. Então, o antropocentrismo é um conjunto de ações e de doutrinas filosóficas que colocam o homem no centro de todas as coisas. E é também chamado de humanismo. Tá? Mas nós sabemos que a herança, essa herança cultural, ela vem do século XIV, onde iniciou a renascência, o renascentismo, que é calcado no racionalismo. Tá? Mas nós sabemos que a verdadeira identidade do homem não está no antropocentrismo, mas está nas escrituras sagradas, onde nós temos nosso Criador, o Todo-Poderoso, que é soberano sobre todas as coisas e não o homem. A paz do Senhor, eu sou o evangelista Celso Godoy. Estamos dando início em mais uma videoaula da EBD, Escola Bíblica em Casa. Cristianismo acima de tudo e Deus acima de todos. Você é o nosso convidado especial. Se pela primeira vez você está assistindo a nossa videoaula, eu já te convido e te peço que se inscreva no canal, dá o seu joinha e compartilhe o vídeo para as pessoas que você conhece. E você que já assinou em nosso canal, já está inscrito, continue conosco até o final, porque nós temos bastante subsídio e essa lição ela é promissora, Ela nos promete muito, Ensino e aprendizado, para que na próxima aula, escola dominical na sua igreja, no dia 23, se não estou equivocado, da nossa lição, você esteja preparado para ministrar em sua sala de aula com bastante subsídios. 23 de julho de 2023, essa lição vai ser ministrada na sua igreja. E se você é um professor, então fique conosco até o final para você adquirir muitos subsídios. O tema da nossa lição: quando a criatura vale mais que o Criador. E aí você vê que o foco é o antropocentrismo, o homem no centro e a autolatria, idolatrando a própria criatura em vez de adorar o Deus Criador e soberano. O nosso texto áureo está em Romanos 1:25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito, eterno. Amém. A verdade prática nos diz o seguinte: a exaltação da criatura acima do Criador é a exaltação da glória divina pela mentira e vaidade humana. O nosso comentarista é o pastor Douglas Batista, um renomado teólogo, doutor em teologia, e é o comentarista da nossa lição, uma lição bem atualizada para essa pós-modernidade, para esse pós-modernismo. O pós-modernismo é um movimento dentro da pós-modernidade. A pós-modernidade é uma era que vem após a modernidade, tá? E o pós-modernismo é um movimento dentro da pós-modernidade, movimento filosófico, aí tendo como o filósofo central Foucault, tá? É um dos filósofos central da pós-modernidade, e diz outros nomes importantes que eu não vou me lembrar agora. A nossa leitura bíblica em classe está em Romanos, capítulo 1, versículo 18 ao 25, aonde aqui Paulo descreve, sobre o homem, que despreza Deus, amante de si próprio e que se coloca no lugar de Deus. O mesmo pecado que Satanás, antiga serpente, cometeu lá na glória, tá? Querendo ser maior do que Deus, e foi destronado do teu cargo. E da mesma forma o homem pega essa mesma linha, influenciado pelo espírito da Babilônia. Tá? Aquele espírito que reinou lá na Babilônia é o mesmo hoje que atua com roupagem nova através dessas filosofias modernas, ok? Mas é o mesmo pecado.
Tá? Não vou ler aqui a nossa leitura bíblica em classe para nós ganharmos tempo, tá? Mas o comentarista, como é de costume, ele divide a lição em 3 tópicos principais. Primeiro, o desprezo à verdade, com 3 subtópicos. Tá? Segundo, a revolução do pensamento humano, também com 3 subtópicos. E o terceiro tópico da nossa lição, tipos de autoidolatria. A autoidolatria, né, é o nome principal e autolatria é o sinônimo, ok? Então, no terceiro tópico, tipo de autoidolatria, com 3 subtópicos. Iniciando já a nossa lição, para ganharmos tempo, na sua introdução, a soberba e a insensatez do homem ímpio o mantém afastado do verdadeiro ou da verdade de Deus. Com o advento da revolução do pensamento, o ser criado passou a priorizar cada vez mais a criatura em detrimento do Criador. A autoidolatria, o coração perverso e a escolha pelos prazeres da carne colocaram a raça humana em inimizade contra Deus, segundo Timóteo 3 e 4. A lição de hoje é um alerta acerca do que ocorre quando Deus deixa de ser a medida de todas as coisas. Romanos 1 e 18. Esses acontecimentos que vem acontecendo, principalmente ali nos Estados Unidos, crianças, alunos, né, se apossando de uma arma, chegando no colégio e matando vários alunos, várias pessoas. Essas ocorrências, essas atrocidades, perguntaram para a filha dos maiores pregadores de todos os séculos, né, o renomado Billy Graham, perguntaram para a filha dele. Me parece que nessa época o seu pai estava internado, já avançado em idade, porque Deus permitia acontecer essas atrocidades. E ela correu no seu pai e falou com ele, e falou, olha, diz para eles que é porque eles tiraram Deus da escola, tiraram Deus do centro e colocou o homem. Então foi essa a resposta. Então Deus não nos abandonou, mas nós abandonamos Deus. Está em Isaías capítulo 59 e verso 1 e 2. A mão do Senhor não está encolhida para que não possa salvar, e nem o seu ouvido tapado ou agravado para que não possa vos ouvir. Mas o vosso pecado e a vossa iniquidade faz divisão entre vós e o vosso Deus, para que ele não vos abençoe. Então o que afasta o homem de Deus é o pecado. Mas quando o homem reconhece o seu pecado, então ele aproxima de Deus e Deus aproxima dele. Então a falta aqui é nossa, não é Deus. A humanidade está enganada. Não é Deus que abandonou, está longe de nós, mas é nós, por causa do nosso pecado, temos afastado de Deus. É o que está acontecendo, né? Até no Brasil, essas coisas, né, terríveis, desenfreadas, por causa da falta de Deus. Tiraram Deus do colégio e colocaram as ideologias, tá, modernas, tá, e querem pôr a garganta baixa da família, né, conservadora, esses maus costumes, essas ideologias que banaliza a palavra de Deus e prioriza a normalização do pecado. Somente isso. Isso afasta Deus do ser humano, né? E aí vem as consequências. Tudo que você planta, você colhe. Se você plantar vento, você vai colher tempestade. Se você plantar o amor, você vai colher bondade, felicidade, alegria, paz, né? Que é o fruto do Espírito. Avançando para o nosso primeiro ponto, o desprezo à vaidade, ou desprezo à verdade, né? É o que está acontecendo. O homem tem desprezado a verdade absoluta e dado crédito, prioridade para a verdade relativa. Cada um tem a sua verdade e não tem a verdade absoluta, que é a palavra de Deus, que é a medida, que é o referencial para que o homem tenha uma ética, uma conduta moral elevada. Ok? Então, avançando para o nosso primeiro ponto do primeiro tópico, a impiedade e a injustiça. O termo impiedade é uma tradução do grego, azébia, que significa irreligiosidade. Ele refere-se à decisão do ser humano de viver como se Deus não existisse. Salmo 36 e 1, né? Disse um necio no seu coração,
Tá? Deus não existe. E o Judas 1, 14 e 15. Já o vocábulo injustiça vem do grego adileia e significa sem retidão. A palavra correta, ou a palavra carrega a ideia de não ser reto diante de Deus, e nem com o próximo, 2 Pedro 2 e 15. Ambas as palavras revelam a situação geral da humanidade, não regenerada, Romanos 1 e 18. Sua idolatria, o culto à criatura, Romanos 1, 19 ao 23, a perversidade, a depravação moral, que expressam a decisão deliberada do homem em desprezar a verdade divina, Romanos 1, 19 e 20, e essas investidas contra o temor a Deus e a relativização do pecado, pressiona e cauteriza a consciência humana, 1 Timóteo 4 e 2, tais ações provêm da recusa do homem em glorificar a Deus, Romanos 1 e 21. Então nós vemos aqui, no primeiro ponto, a impiedade e a injustiça. O que é impiedade? Ela é o contrário, o oposto de piedade. O apóstolo Paulo disse para Timóteo, no capítulo 4, verso 6, tá? 1 Timóteo, dizendo para Timóteo, né, que o exercício corporal é de pouco proveito, mas a piedade o exercício da piedade é para a vida eterna, tem um maior proveito. Então, a piedade é a pessoa ser uma pessoa misericordiosa, né? Significa a pessoa estar de frente com Deus, estar de comunhão com Deus, enquanto que a impiedade é virar as costas para Deus, é dizer que Deus não existe, que Deus não vê, que Deus não está a parte de todas as coisas. Então é o oposto da piedade. A impiedade, uma pessoa ímpia, ela diz em seu coração, Deus não existe. É isso que é impiedade. E eles praticam o mal, imaginando que Deus nunca vai tomar conta das coisas que ele está fazendo. É o que nós vemos, né? No nosso Congresso, no nosso país, tanta injustiça. E o povo gritando, né, para justiça, mas os homens ímpios têm virado a costa para Deus. Tá? Mas precisamos de praticar a piedade, que é estar de frente com Deus, que é ter comunhão com Deus. E o segundo termo é a injustiça. O que é injustiça? Tá? Nós temos aqui que no grego é adileia. A piedade no grego é euseia, tá? Agora a injustiça no grego é adileia, tá? Que significa sem retidão, uma pessoa que não é reta, que não é justa. Viu o testemunho que Deus deu para Satanás quando ele chegou lá naquele concílio angelical e Deus confronta Satanás dizendo: tem visto o meu servo Jó? Um homem reto, um homem justo, um homem bom que se desvia do mal. Então retidão, injustiça é não ser reto, é ser uma pessoa que despreza os mandamentos de Deus, que faz injustiça. Muitas vezes a gente veja pessoas passando perna uma na outra, tá? Traindo uma a outra. Mas o nosso coração tem que ter sede de justiça. Não pode ser conivente nessas coisas que estão acontecendo. E muitas vezes, né, nós vemos as pessoas coniventes. Ao ver, parece que virou moda as pessoas trapacear as outras. Ser injusta, ser imoral, se torna, né, alvo da mídia, se torna alvo dos holofotes, né? Sai na mídia quando alguém pratica um mal, uma imoralidade, e muitas pessoas imbuídas nessa situação começam a praticar o erro para ser destaque na mídia, nas redes sociais. Mas quando falam de Deus, que é uma pessoa que ela é justa, ela não tem expressão nenhuma. Parece que essas coisas não é banalizada. Mas a pessoa que pratica injustiça é alvo dos holofotes, da mídia, e fica famoso. Tá? Mas aqueles que praticam a justiça, né, que é uma pessoa justa, são menosprezados, são tidos como retrógrado. E quando nós colocamos em oposição essa ideologia
marxista, cultural, logo o patrulhamento ideológico vem com tudo para cima de nós, dizendo que nós estamos fazendo discursos de ódio, somos retrógrados, tá? E assim por diante. Mas nós, como servos de Deus, temos que praticar a justiça e a piedade, e nunca ser conivente com a impiedade e com a injustiça, ok? Então, avançando agora para o nosso segundo ponto, que temos aqui a insensatez humana. O que é insensatez? É a pessoa louca, é a pessoa insânia, é aquele que não tem Deus como seu referencial, que pratica coisas loucas. É o que está escrito aqui. Quais são as características de uma pessoa insana? Olha aqui. Porque do céu se manifesta a ira de Deus sobre toda a impiedade e injustiça dos homens que detêm a verdade e a injustiça. Ah? Veja bem, continuando, está no capítulo 1, verso 18 ao 25, né? Porquanto o que de Deus se pode conhecer, neles se manifestam, porque Deus los manifestou. Essas pessoas têm conhecimento de Deus através da natureza. Deus manifestou a todos, né? Que é a revelação geral. Tem a revelação geral e a específica. A específica é aquela quando você aceita Jesus e Deus vai revelar os seus padrões, né, de santidade, tá? Os seus padrões para servi-lo. Mas a geral é expressada a existência de Deus através da natureza. Mas esses homens tiveram conhecimento, mas não fizeram o caso de Deus, desprezaram. Continua no 20. Porque as suas coisas invisíveis desde a criação do mundo, tanto o seu eterno poder como a sua divindade, se entende e claramente se veem pelas coisas que estão criadas, para que eles não fiquem inexcusáveis, tá? Para que eles não fiquem sem culpa. Deus se revela através da natureza. Porquanto, tendo conhecido Deus, não o glorificaram como Deus, nem lhe deram graças, antes, em seus discursos se desvaneceram, e seu coração insensato se obscureceram. Em seus discursos, né, eles ficaram vaidosos, achando que eles estão no lugar de Deus. E não deram glória a Deus, mesmo conhecendo pela natureza a manifestação do Todo-Poderoso, desprezando o Senhor, vaidoso em seus discursos insensatos. Veja bem, dizendo que é sábios, tá? Mas tornaram-se loucos. Deus resiste o soberbo, mas dá graça ao humilde. Embora Deus seja excelso, mas ele dá graça ao humilde e resiste o soberbo. E mudaram a glória de Deus em corrupção, em semelhança de imagem do homem corruptível, e de aves e de quadrúpedes, e de répteis. Pelo que também Deus os entregou às concupiscências do seu coração, à imundícia, para desonrarem os seus corpos entre si. O 25, pois mudaram a verdade de Deus em mentira, e honraram e serviram mais a criatura do que o Criador, que é bendito, eterno e amém. Então colocaram a criatura no centro e deixaram Deus de lado. Essas são as características do humanismo, as características do antropocentrismo. Tirar Deus do centro e colocar o homem. E começa então a autolatria ou autoidolatria. Autolatria é o sinônimo de autoidolatria. Tá? Começa aí, né? Tira Deus do centro e coloca o homem. Avançando para o nosso... Vamos fazer a leitura desse segundo ponto, a insensatez humana. O apóstolo Paulo assegura que a revelação geral de Deus por meio da natureza faz com que o ser humano possua o conhecimento sobre o Criador. Romanos 1, 19 e 20, parte A. Por isso, ninguém pode ser indesculpável acerca da realidade divina, nem do seu eterno poder. Romanos 1 e 20, parte B. No obstante, mesmo em contato diário com essa revelação, o homem iníquo não glorifica a Deus, nem lhe rende graças. Romanos 1, 21, parte A, como já lemos. Em lugar de reconhecer o Criador, o ser criado age como se não fosse criatura e se comporta como se fosse divino. Gênesis 3 e 5. Por causa das especulações pretensiosas de seu coração e de sua auto-idolatria, tanto o seu raciocínio quanto o seu intelecto em relação à verdade torna-se inúteis. Romanos 1 e 21, parte B. Suas ideologias rejeitam, pervertem e substituem
a verdade de Deus pela mentira do homem. Dessa insensatez resulta a idolatria e a perversão moral, Romanos 1, 22 e 25, como já comentamos, né? Romanos, o capítulo 1, do verso 18 ao 25, dá as características dos homens, né? Que estão aí, conhecem a Deus, Deus se revela para que eles não fiquem inexcusáveis através da natureza, mas eles não dão glória a Deus e se inflamam, se vaidecem em seus discursos, dizendo, né, que ele está acima de Deus. Homem amante de si próprio, homens egoístas, ecocentros, é o assunto da nossa lição. Tá? Avançando para o terceiro ponto da nossa lição, do primeiro tópico, o culto à criatura. Ao rejeitar a Deus e suas leis, os filhos da ira, Efésios 2 e 3, são deixados à mercê de seus desejos pecaminosos, dentre eles a impureza sexual e a degradação do próprio corpo, Romanos 1 e 24. Aqui o texto bíblico retifica a anunciada ira de Deus sobre a impiedade e a injustiça do homem, Romanos 1 e 18. A corrupção moral do ser humano deriva da sua rebelião contra Deus. Sua natureza caída troca a verdade pelo engano e prefere honrar e servir a criatura em lugar do seu Criador. Romanos 1, 25. Parte A. Assim, na religião, os seres criados passam a ser cultuados. Nas ciências, a matéria é colocada acima de Deus. Na sociedade, o artista, o atleta, o político ou o líder religioso se torna uma referência de idolatria em afronta ao Criador, que é bendito eternamente, Romanos 1 e 25. Aí, então, nós vemos que essas pessoas que começam a trocar, né, a ignorar os limites que Deus deu a eles, porque a sociedade que não tem limite, que não tem lei, os princípios judaico-cristãos, ela se autodestrói. A lei moral é para pôr equilíbrio à sociedade. Quando os homens deixam de lado isso e começam a cultuar, a adorar a própria criatura, eles chegam nessa situação, como está, né, em Romanos 1 e 27, que os homens, varão com varão, cometendo torpeza, tendo relação sexual, varão com varão, mulher com mulher, deixando o costume natural aquilo que Deus deixou. Do hétero, tá? Que é homem com homem, mulher com mulher, homem com mulher e mulher com homem. Esse é o normal, mas eles inflamaram, eles deixaram Deus entregou essas pessoas à imundícia. E eles começaram a inflamar em seu próprio sentimento, amando, tendo relação homem com homem e mulher com mulher. E assim é uma devassidão de pecado, normalizando o pecado, tá? Em detrimento da graça de Deus, em detrimento dos mandamentos de Deus. Porque eles afastaram de Deus. Eles foram entregues a essa imundícia. Eles conhecem a Deus pela natureza que se é manifestada, mas desprezam e não querem saber de Deus. E diz no seu coração, Deus não existe. Assim diz o ímpio em seu coração. Mas que nós possamos estar sempre firmes, né? Buscando e orando para que Deus possa resgatar as pessoas que estão sendo tragadas por essa ideologia maligna, tá? Por esse marxismo cultural. Nós temos que batalhar, não podemos baixar guarda. Aqui um auxílio biológico é interessante, bibliológico é interessante ler, o relativismo iniciado no Éden. Olha aqui aonde começou o relativismo. Tá? A pôr a palavra de Deus em segundo plano. Adão e Eva tentaram ser iguais a Deus e determinar os próprios padrões. Até certo ponto, eles conseguiram tornar-se independentes de Deus e capazes de distinguir por si mesmo o bem do mal. Neste mundo, o juiz imperfeito e pervertido dos homens frequentemente decide o que é bom ou mal. Essa, porém, nunca foi a vontade de Deus. Ele pretendia que nós conhecêssemos apenas o bem, confiando nele e na sua palavra. Todos os que aceitam o perdão de Deus confessam que ele é o Senhor, o líder amoroso de suas vidas. Tornaram ao propósito original estabelecido por Deus para eles. Eles confiam na palavra de Deus,
para determinar o que é bom, certo e verdadeiro. Por quê? O homem quis tomar, decisões por conta própria, querendo saber, conhecer, o que é certo, o que é errado, tirando isso da mão de Deus, porque Deus queria que o homem só conhecesse o bem. Porque a justiça do homem é como trapo de imundícia, tá? Agora vocês veem, a justiça é como trapo de imundícia. Imagina a injustiça. Fede a narina de Deus. Então o homem não tem condições de fazer justiça, por causa do pecado da natureza caída. O homem só pode fazer justiça mediante a palavra de Deus, pautada na Escritura Sagrada. Aí sim ele pode realizar a justiça, mas por si próprio, desprezando a palavra, ele se torna bruto, ele se torna um homem irrepreensível, ou um homem irrepreensível, melhor dizendo, uma pessoa que não tem temor de Deus, porque o homem só pode exercer a justiça, o juiz, através da palavra de Deus, pautada dentro dos mandamentos de Deus, que é os princípios judaico-cristãos. Senão, a sua justiça é um trapo de imundícia, porque ele de si mesmo ele tem condições de ser justo, porque nós somos justificados, nós não somos justos. Aqueles que aceitam a Cristo são justificados, porque justo é só um, que é Jesus Cristo. Mas nós somos justificados e nos tornamos justificados por Cristo Jesus. Então o homem não pode realizar essas coisas à parte de Deus. A sua justiça se torna um trapo de imundícia, como diz Isaías. Avançando para o nosso segundo tópico da nossa lição, a revolução do pensamento humano. Olha aí, nós iniciamos aí sobre o homem, nesse primeiro tópico, ok? O desprezo à verdade, é uma lição que está na ordem lógica, e agora nós vamos avançar para a revolução do pensamento humano. Começou lá no Éden, foi evoluindo, e agora chega essa revolução do pensamento humano, distanciado e divorciado de Deus. Primeiro subponto do segundo tópico, renascentismo. O que é renascentismo? Nasceu lá, esse movimento lá na Europa, precisamente na Itália, na cidade de Florença, ou Florença, se não estou equivocado, no século XIV, entre o século XIV e XV. Então, o racionalismo, aonde coloca a razão em detrimento à fé, ok? Agora, tudo tem que ser provado. Tudo que é sobrenatural é deixado de lado. A ressurreição de Cristo, ok? A ressurreição de Lázaro, os milagres, tudo é deixado de lado. Agora é algo que tem que ser provado pela matéria. É o renascentismo, É um arrevivamento, uma revolução do pensamento humano. Esse movimento começou lá nos países europeus, ok? Principalmente nessa cidade de Florença, e temos aqui os seus ideólogos, que idealizou os pensadores, Maquiavel, Copérnico, Francis Bacon, Galileu Galilei, Thomas Hobbes, e etc. São os principais ideólogos desse movimento renascentista que começou no século XIV, entre o século XIV e XV. Então vamos lá ver esse movimento aqui. A Renascença é um movimento intelectual que surgiu na Europa ocidental entre o século XIV e o século XVI. A característica desse movimento foi o seu profundo racionalismo, ou seja, tudo devia ter uma explicação racional. Os renascentistas recusavam-se a acreditar em qualquer coisa que não pudesse ser comprovada racionalmente. Durante esse período, que coincide com o início da Idade Moderna, que os historiadores marcam a partir da tomada dos otomanos pelos turcos em 1453 até 1789, Revolução Francesa. A visão
teocêntrica, em que Deus era a medida de todas as coisas, foi mudada por uma concepção antropocêntrica, em que o homem se torna a única medida de todas as coisas no lugar de ver o mundo. E a partir de lentes da lente do Criador, os homens passaram a enxergá-lo a partir das lentes da criatura. Isso surgiram os primeiros efeitos do processo da secularização da cultura, quando a vida social passou a ceder o espaço para o racionalismo e o ceticismo. Nesse sentido, a revolução científica e literária, que se deu a partir do Renascimento, contribuiu para o surgimento do humanismo. Então, ela é a fonte, para o Renascimento ou para o acontecimento, o surgimento do humanismo, tá? Colocar o homem no centro, adorar a criatura em vez do Criador. Então, nós vemos aí que isso aqui ele é oposto à religião, oposto aos princípios religiosos, aos princípios judaico-cristãos, tá? Tudo é provado pela matéria, ok? E eles são a favor de todo teísmo, budismo, panteísmo. O que é panteísmo, Que Deus é tudo e tudo é Deus. Deus está nas árvores, Deus está na natureza, tá? O politeísmo, que é mais de um Deus, vários deuses, um panteão de Deus, ok? E assim vários ismos, ok? Agnosticismo, ateísmo, tá? Quando você professa essas heresias, essas seitas religiosas, você não tem contraponto, você não é protestado. Mas quando você fala do teísmo, que é Deus o centro de todas as coisas, não do deísmo, tá? Deísmo está comunado com todo esse ismo que tem aí, ok? Mas quando você faz um contraponto, defendendo, fazendo apologia ao teísmo, que é Deus que está no centro de todas as coisas, você é rapidamente, tá, contestado e até processado, como nós estamos vendo pastores aí, que está pregando contra o pecado, já não pode mais, porque eles são contra a palavra de Deus, são a favor de todas essas coisas. Você pode ser ateu, você pode ser qualquer coisa, menos teísta, senão eles vêm em cima. O patrulhamento ideológico, tá? Cultural marxista, vem com tudo e quer nos calar a respeito da verdade. Essa é a realidade que está acontecendo hoje. Avançando para o segundo ponto, o humanismo. Então nós vemos que a Renascença, dela surgiu o humanismo, ok? Pondo o homem no centro de todas as coisas. A adoração à criatura ao invés do Criador. A Itália foi o principal centro, nós vemos que a Europa aí, ela foi o principal centro da Renascença, do humanismo, ok? Continua, tá ok? Humanista nos fins do século XV. Para o movimento humanista, a ética e a moral depende do homem. Assim, a criatura passou a ser a base de todos os valores e não o Criador. Os humanistas aprofundaram seus estudos na história antiga a fim de desconstruir os livros sagrados. De positivo, destaca-se a valorização dos direitos do indivíduo, porém, esta não é uma bandeira própria do humanismo. A Bíblia possui o arcabouço de concepção de liberdade e de igualdade, Deuteronômio 6, do verso 1 ao 9, que antecede muitos direitos que aparecem nos tempos modernos. Destaca-se ainda que a Escritura ensina a igualdade entre raças, classe social, de gênero, Gálatas 3 e 28. Então o humanismo, ele abraçou e disse que ele é a paternidade, o pai dos direitos humanos. Mas equivoca-se, porque bem antes, há muitos anos atrás, mais de 2000 anos atrás, a Bíblia já falava sobre os direitos humanos, sobre salários iguais, sobre os direitos da mulher e do homem, da igualdade, tá? Sem detrimento um do outro. A Bíblia já falava tudo isso. O direito do órfão, da viúva,
da criança. Agora o humanismo vem, né, com a roupagem falsa, né, dizendo que ele é o pai do direito humano. Apesar que nós vemos que o direito humano está mais desumano do que o humano. Então, o homem não tem condições de, por si próprio, querer fazer justiça, porque a sua justiça é como um trapo de imundícia. Eles têm que estar de frente com Deus, têm que estar em comunhão com Deus para realizar a justiça, o amor e a paz. Porque Deus é amor, João disse. Deus é amor. Quem não ama, não conhece a Deus, porque Deus é amor. O homem ama, mas ele não é amor. E o homem só ama porque tem a facúlia do amor de Deus impregnado nele. Mas ele não é a essência do amor. Que a essência é Deus. Por isso, a sua justiça é um trato de imundícia. E para que ele faça valer o direito humano, ele tem que estar pautado na palavra de Deus. Não pode tirar o Criador de lado. Quando ele tira, ele faz injustiça. É o que nós vemos que está acontecendo. Prega uma coisa, mas faz outra. Faz injustiça. Tá? Avançando para o terceiro ponto, do segundo tópico. Iluminismo e pós-modernismo. Então, o iluminismo nós temos aqui que ele aí surgiu, né? Ele surgiu do renascentismo. Tá? É um segmento. Tá? Nós vamos ver aqui nessa leitura. O iluminismo surgiu na Europa entre os séculos XVII, né? Já no finalzinho da Renascença, e no século XVIII. Seus adeptos rejeitavam a tradição, buscavam resposta na razão, tá? Entendiam que o homem era o senhor do seu próprio destino e que a igreja era uma instituição dispensável. Já a pós-modernidade, ou a modernidade líquida, surge a partir da metade do século XX. Sociólogos observam que a sociedade deixou de ser sólida e passou a ser líquida. Isso quer dizer que os valores que eram absolutos tornaram-se relativos. Nesse aspecto, a coletividade foi substituída pelo egocentrismo, em que os relacionamentos se tornaram superficiais. Nesse contexto, os dois grandes imperativos que marcam este movimento foram o hedonismo, o narcisismo na busca do bem-estar humano. Tudo se tornou válido, tais como o uso de pessoas, o uso das pessoas, o abuso do corpo, a depravação e o comunismo desenfreado. Então aqui está, certo? Um discorrer, né? Uma síntese sobre o que é o iluminismo e o pós-modernismo, esse prefixo pós-modernismo, tá? O pós-modernismo, ele é após a era moderna. Então vem agora o pós-modernismo. E dentro do pós-modernismo tem o movimento a pós-modernidade, e tem o movimento pós-modernismo, tá? Que é focado nesses filósofos, né? Não vou lembrar o nome agora, mas Foucault é um deles, e outros mais que, né? E aí, sobre a questão da idade líquida, tá? Nós temos o Baltimore, tá? Não vou... Zygmunt Bauman, que vem trazer que a sociedade agora, nós estamos na idade da sociedade líquida. Por quê? Nada mais é concreto, né? Se tornou líquido aquilo que era concreto, as tradições que era concreta, agora não tem mais valor, né? Ela se tornou líquida, não tem nada mais concreto, ok? Se tornou uma coisa assim banal, cada um faz, né, o que lhe é bom parecer, então não tem nada mais de concreto, é o relativismo, cada um tem a sua verdade, cada um pensa como quer e faz como quer, tá? Então não tem mais a tradição, né? Mas agora é o ser humano fazendo segundo a sua vontade, não tem mais o parâmetro da palavra de Deus. E dentro desses movimentos, tanto o movimento iluminista como o pós-modernista, nós vemos aí surgir o narcisismo, ok? Vem aflorar porque é um mito grego, Narciso é um mito grego, dos gregos, a religião grega,
E também o egoísmo. O que é o egoísmo? É o prazer acima de tudo. Não importa quem eu vou prejudicar, mas eu quero ter prazer. Tá? Não importa se eu vou prejudicar o meu corpo, mas eu quero ter prazer. Através das drogas, através do cigarro, através do sexo, tá? Não importa se eu vou ficar doente, se eu vou morrer, mas eu quero ter prazer. O egoísmo é o prazer no momento, acima de tudo. E o narcisismo é a egolatria, a autolatria, tá? É a real autolatria. Adorar a si mesmo, né? Pautar no eu. Narciso, um mito grego, da mitologia grega, era um rapaz formoso, segundo a mitologia, e ele um dia chega, né, dizem a mitologia que ele não gostava de mulher, ok? E ele chega numa lagoa e olha, né, e vê a sua imagem através da água, tá? E ele começa a adorar a si mesmo. Passou uns dias ali sem comer e sem beber, e ele resolveu, achou tão lindo, né, achando que era outra pessoa, mas era só a própria imagem, e ele abraçou. Nele abraçar, ele caiu na água e diz a mitologia que ele morreu. Tá? Então, o narcisismo representa o culto ao corpo, né? A adoração ao eu, a ecolatria, tá? Achar que eu estou acima de Deus. É o que aconteceu com Satanás. Ele começou a querer adoração para si mesmo, achando que era o cara do céu, porque quando ele andava no seu andar, refletia nota de música. Ele tinha alta patente, ele estava num monte, era o protetor ali. Deus criou ele com uma patente muito alta, um ser muito belo. Tá? Era um anjo, o querubim ungido, é a mais alta patente dos anjos no céu. Quando você estuda angelologia, você vai entender essa situação, tá? E agora a vez dele glorificar, nasceu num ambiente sem pecado, tá? Tinha tudo para exaltar, magnificar Deus, mas agora ele procura adoração para si, né? Aí o narcisismo nasce aí, tá? Ele procura achando que ele é o mais bonito, o melhor, o mais belo, o mais poderoso, e quer ficar acima de Deus. E aí quebrou o nariz, foi lançado para baixo. E quando Deus vê um homem arrogante e soberbo, lembra Deus o diabo. Tá? Então quando você é usado por Deus, começa a pregar, se destacar, se você não tiver a humildade, que ela vai na frente da honra, Deus, tá, pode permitir você quebrar o nariz. Aí muitos caem em adultério, mas o adultério é só para acabar de quebrar o grande pregador, aquele que acha que está acima de tudo, que sem ele Deus não faz nada. Então, primeira coisa, o adultério, mas já o que aconteceu primeiro foi a soberba e o orgulho, achando que Deus não pode fazer sem ele, e que ele é o melhor. Não, tá? Se você parar de pregar, Deus levanta outro. Agora, se você continuar pregando na humildade, que vai na frente da honra, aí você continua com Deus. O que Jesus fez, lá em Mateus, capítulo 18, verso 2, o discípulo, e essa arrogância, essa questão de ser grande na terra, já é desde o tempo dos discípulos, bem antes. O discípulo reuniu com Jesus e começou a dizer, quem de nós é o maior no reino dos céus? Começou aquela disputa. Pedrão disse, olha, eu sou maior, sou corajoso, né? Se precisar eu morro pelo Senhor. Aí vem Joãozinho, não, eu sou melhor, eu estou reclinado, tenho mais intimidade com Jesus. E outro, não, eu canto melhor, eu prego melhor. E aquela arrogância para ser maior do que o outro, a disputa. Jesus pega, chama eles, põe uma criança no meio e eles ficam assustados. Uai, o que Jesus quer dizer isso? Uma criança ser maior do que nós, que já somos adultos? E Jesus diz, olha, se vocês não converterem como essa criança, e não fizerdes como ela faz, jamais vocês entrarão no reino dos céus. Quanto mais ser maior no reino do céu. Porque o distintivo de quem é grande é a humildade. O menor na terra se torna maior no céu por causa da humildade. E o menor na terra, tá? E o maior na terra tem que ser o menor. E o distintivo é a humildade. Porque Jesus trouxe a criança para mostrar que o distintivo, a virtude daquela criança, a característica daquela criança era a humildade. Uma criança briga, né? Daqui a pouco ela está, os pais estão de mal um com o outro, mas elas estão abraçadas,
beijando, né? Sem a malícia, mas tendo a humildade, ok? Uma mãe bate numa criança, ela chora, fica triste, daqui a pouco ela está abraçando a mãe. Esse é a característica de uma criança, a humildade. Essa é uma das virtudes, né? Depois vem mais outras virtudes, por isso Jesus pôs essa criança. Você quer ser grande? Você tem que ser pequeno. No reino do céu não funciona como na terra, tá? Tem que ter humildade. E a humildade vai na frente da honra. Se você quer ser honrado por Deus, seja humilde. Então é aqui uma grande lição, ok? Então nós vemos aqui o iluminismo e o pós-modernismo. Avançando para o nosso terceiro e último tópico, né, que é uma lição muito abençoada, tem muito subsídio. Oxalá se nós tivéssemos, né, um conhecimento vasto para trazer subsídio, né, mais profundo para vocês. Mas na medida da nossa fé, do nosso conhecimento, estamos trazendo aquilo que Deus tem nos dado e estamos felizes debaixo da humildade, ok? Terceiro ponto, terceiro tópico, tipos de auto-idolatria. Então nós vamos ver aqui os tipos de auto-idolatria. Não vamos esgotar, que tem muito, mas vamos dizer os principais, ok? Primeiro, a idolatria da autoimagem. Tá? Eu sou bacana, eu sou bonito, né? E tem uns que se idolatra tanto a autoimagem que acaba cometendo suicídio, né? Que não quer ficar velho. Teve uma remessa de cantores, né? Seculares, né? Artistas, que propuseram viver até os 25 anos para não ficar velho, porque a velhice deixa a pessoa meio feia, né? Você é muito lindo quando é bonito, quando é jovem, mas quando vai ficando velho, perdendo o prazo da validade, as rugas, né? Vai se desfigurando. E eles não queriam, então fizeram um propósito de morrer novo. Porque quem não quer morrer de velho tem que morrer novo. Então, a idolatria da autoimagem. A idolatria é tudo que se coloca no lugar da adoração a Deus, tá? Então, o que é idolatria? É aquilo que coloca no lugar de Deus. Tá? Você veja aí uma cantora gospel, não vou lembrar o nome agora, mas disse que agora ela tinha vários ídolos. Né? Você está no mundo, você tem vários ídolos. Mas que o ídolo principal dela agora seria Cristo. O único ídolo que ela tinha era Cristo. Foi infeliz nessa fala? É lógico. Foi infeliz, porque Jesus não é um ídolo, ele é Deus. Ídolo é aquele que colocar no lugar de Deus. São vários tipos de Deus e pessoas, né? Artistas que se idolatram e colocam no lugar de Deus. Isso é idolatria. Então Jesus não é um ídolo, Jesus é Deus. Ele deve ser adorado e não é ídolo. Ídolo é aquilo que é colocado, é tudo aquilo que é colocado no lugar de Deus. Isso é ídolo, tá? Então vamos fazer a separação aí para não errarmos, ok? Êxodo 20, verso 3 ao 5. Nesse caso, podemos dizer que o culto à autoimagem é uma forma de idolatria. Enquanto Cristo reflete a imagem de Deus, Hebreus 1, 2 e 3, o narcisismo humano reflete a natureza do pecado. O apóstolo Paulo retrata o homem caído como uma pessoa egoísta, amante de si mesmo, avarento, amante do dinheiro, odiosa, sem amor para com o próximo, rebelde, sem amor para com Deus, hedonistas, amante do deleite, segundo Timóteo 3, 2 e 4. Desse modo, uma pessoa não regenerada tem a necessidade de autopromover-se, desenvolvendo uma opinião elevada de si mesmo. Lucas 18 e 11. Ela também anseia por reconhecimento e, de modo ilícito, busca estar sempre em evidências, contraria a auto-idolatria. Contrária à auto-idolatria, a Bíblia ensina que a primazia de Cristo é de Cristo e não do homem, João 3 e 30. E a pergunta é, será que os nossos púlpitos não está rolando aí a autolatria? Ou a auto-idolatria? Tá? O obreiro achando que ele é o melhor que tudo? Que ele está acima de Deus? Que ele merece ser elogiado? Que sua pregação e seu ensino é o máximo? Que ele é o cara? Que às vezes chega na situação de que ele não tem que pedir perdão para ninguém e nem confessar os seus pecados, embora está em pecado. Acha acima do bem e do mal. Será que no nosso púlpito não está rolando isso aí? Na eclésia não está rolando a autolatria? Pessoas escolhendo e adorando pastores, idolatrando o pastor, melhor dizendo, tá? Tendo preferência para cantor tal, para pregador tal, para fulano tal, e trazendo essas pessoas, né? Fazendo essa pessoa um ídolo,
colocando no lugar de Deus? Então nós, como os obreiros da casa de Deus, temos que observar isso, para nós ser amantes de nós mesmos, para não cometer o erro do narcisismo, que nós temos que estar acertando na pessoa de Cristo. Cristo reflete a imagem e a glória de Deus. O narcisismo, que é o humanismo, reflete a natureza caída. O Narciso, ele olhou para a sua imagem e começou a adorar a sua imagem. O homem se adorando a si mesmo. A ecolatria. Tá? Então nós temos que adorar e refletir a imagem de Deus. Porque o único que deve ser adorado, avacionado, é Deus. É Ele que tem que ser em nossa vida e não nós sermos no lugar de Deus. Então nós temos que tomar cuidado para que não role, que não venha acontecer a autolatria dentro da igreja, que sem dúvida já deve estar acontecendo em nosso meio. Tá? Vamos ter cuidado, porque o que tem que refletir em nós é a glória de Deus. Nós temos que ser o reflexo de Deus. Deus tem que ser glorificado em nossa pessoa. E não nós queremos ser glorificados. Tá? Usando o nome de Deus para ser glorificado. Não, mas que nós, com a nossa humildade, refletimos a imagem de Deus em nossa pessoa. Quando alguém olhar para nós, vai dizer, esse aí é um homem de Deus. Essa é uma mulher de Deus. Tá? Então não podemos entrar nessa esparrela da auto-idolatria. Ok? Avançando para o segundo ponto. A idolatria no coração. Diz a palavra que o coração do homem é enganoso. Tá? E todo mal procede do coração. Embora temos o lado positivo. Guardei a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. E para ter um coração bom, precisa ser convertido a Cristo. Porque o homem ímpio, a pessoa que é distanciada de Deus, o coração é perverso. Mas o homem que aceita Cristo tem um coração bom, porque ele começa a guardar a palavra de Deus no seu coração para não pecar contra Deus. Se você tem a palavra dentro do seu coração, você pode estar 1000 quilômetros longe da sua família, 1000 quilômetros longe da sua igreja, da presença do pastor, e aparecer as maiores oportunidades para você pecar, e você não peca porque você tem dentro do seu coração a palavra de Deus. Não é porque o pastor está perto, é porque você está na igreja, é porque você está junto com a família, que você não vai pecar. Não, é porque você tem a presença do Espírito Santo e a palavra no seu coração, e você não vai pecar contra Deus por amor a Deus. Tá? Não é porque alguém está fiscalizando. Então, o coração é enganoso, mas o coração diante de Deus convertido é aproveitoso, porque dele procede a saída da vida. O coração se refere às emoções, a vontade é ao centro de toda a personalidade. Romanos 9 e 2. 10, verso 6, 1 Coríntios 4 e 5. Ele também é descrito como enganoso e perverso. Jeremias 17, 9. Pois do seu interior saem os maus pensamentos, as imoralidades, as avarezas, a soberba, a insensatez. Marcos 7, 21 e 22. Em vista disso, Deus condena a adoração de ídolos no coração. Ezequiel 4 e 3. Infelizmente, algumas pessoas chegam a aparentar que adoram a Deus, mas, na verdade, servem os ídolos em seus corações. Mateus 15 e verso 8. Assim, quem não teme a Deus traz a idolatria no seu íntimo, quando prioriza a reputação pessoal, busca o prazer como bem maior, nutre tendências supersticiosas e possui excessivo apego aos bens materiais. Ao contrário dessa postura, a fim de não pecar, somos advertidos a guardar a palavra de Deus no nosso coração. Salmo 119 e verso 11. Escondi a tua palavra no meu coração para não pecar contra ti. Como purificará o seu mancebo? Purificar o mancebo, o seu caminho? Guardando a palavra de Deus no seu coração, observando a palavra de Deus. Então a palavra de Deus tem que estar acima de tudo. Avançando para o terceiro e último tópico. Idolatria sexual. É outra coisa que dá para manga, né? Tem pessoas abandonando família, tá? Abandonando igreja por causa da idolatria sexual. Por causa de um ídolo sexual. Isso é inferno na certa, tá? Então vamos lá. A falha no controle dos impulsos sexuais
está associada à sensualidade. Tá? Romanos 1 e 27. Imoralidade, Romanos 13, 13. Na Bíblia NVI. E libertinagem, 2 Coríntios 12 e 21, na NVI também. A concupiscência da carne caracteriza quem é denominado pelo pecado sexual. Gálatas 5,19. Né? Nós vemos as obras da carne, são 16, tá? A do Espírito são 9, porém superior, ok? Não se trata apenas da prática do ato imoral, mas da busca intencional e compulsiva pelo prazer sexual ilícito. Romanos 1, 26, 27. 1 Coríntios 6 e 15 é o altar da idolatria sexual edificado no coração. Marcos 7, 21. Então a adoração a Deus é trocada pelo culto ao corpo a fim de satisfazer o ídolo da perversão e da lascívia por meio do pecado. 1 Pedro 4 e 3. A orientação bíblica para escapar desse mal é a seguinte: vivam no Espírito e vocês jamais satisfarão o desejo da carne. Tá? Gálatas 5,16. Então, se você quer fugir da prostituição, da idolatria sexual, você tem que viver em Espírito. Nenhuma condenação há. Nós temos aqui Romanos 8 e 1 em diante, tá? Nenhuma condenação há para os que estão em Cristo Jesus, que não anda segundo a carne, mas anda segundo o Espírito Santo de Deus. Aí você vai ver a relação que Paulo faz ali em Gálatas 5, né, versículo 19, precisamente, 18, 19, onde ele faz uma relação ali, né, as obras da carne, que são lascívia, impureza, toda imoralidade, né, na área sexual, ok? A porneia, né, que tem toda a imoralidade, lascívia, vem a feitiçaria, vem a luxúria, vem a inveja, tá? Homicídio, bebedice, e Paulo diz que os que praticam tais coisas não herdarão o reino de Deus. Mas se você vive segundo a lei do Espírito, que é o amor, a bondade, a longanimidade, a mansidão, a temperança, a fé, então você está fazendo a vontade de Deus e você não vai cair na idolatria da sexualidade. Porque o apóstolo Paulo aconselha, né? Sujeitai, né? É Tiago, se não estou equivocado, ele diz assim: sujeitai debaixo da potente mão de Deus e o diabo fugirá de vós. Mas Paulo diz assim: fugir da prostituição. Tá? O diabo, se você estiver fazendo a vontade de Deus, ele vai fugir de você. Mas a prostituição, você tem que fugir dela, senão você quebra o nariz. Tá? A prostituição, como José fez. Ficou despido, largou a roupa na mão da mulher, mas caiu fora. Porque a natureza caída, ela não resiste à prostituição. Então você tem que fugir dela. Tá? Não vá de encontro com ela, que você pode pecar contra Deus. Então, terminando essa lição maravilhosa, nós vamos fazer agora a conclusão dela, tá? A corrupção da raça humana e os desfechos de sua rebelião à verdade divina, a impiedade e a ausência da retidão resultaram em teorias de autossuficiência, em que a criatura se ergue acima do seu Criador. Ao se colocar como medida única de todas as coisas, o homem eleva o seu interesse acima da vontade divina. A consequência são a auto-idolatria, a depravação moral, a decadência social e espiritual. No obstante, a Escritura alerta que a ira divina permanece sobre os que são desobedientes à verdade divina. Romanos 2 e 8. Então fuja, irmão, da ideologia marxista cultural, de todas esses istas, tá? De todas essas heresias que vêm sulapar, tá? Os princípios judaico-cristãos, né? A família tradicional, tá? Banalizando o casamento, né? Normalizando o pecado, tá? O aborto e as demais coisas que eles vão normalizando. Fuja disso, né? Fica debaixo da potente mão de Deus. Fica com a palavra de Deus. Não despreza, para que você não venha cair no juízo de Deus. Mais uma vez eu repito, Jesus falou mais do inferno no livro de Mateus do que do céu.
dado o perigo que é o inferno. O inferno é real, é o lugar do juiz de Deus para toda aquela gente que esquece de Deus, as nações que esquecem e pecam contra Deus, e para o diabo e seus anjos. E quem vai para o céu, que obedece a palavra de Deus, tem um nome digno no céu. Vai ganhar uma pedrinha branca com o seu nome, que só ele vai saber. Ele vai ter personalidade, ele vai ser uma pessoa no céu. Mas no inferno, para os ímpios, aonde o bicho não morre e o fogo não apaga, você não tem dignidade, você se torna bicho e vai sofrer eternamente, tá? Não vai ter ali, vai ser solidão eterna. Então, fique com a palavra de Deus. Despreze essa ideologia marxista cultural e abraça com a poderosa palavra de Deus. Seja teísta e não ateísta, tá? Teísta é Deus no centro. Deus submisso, Deus superior a todas as coisas. E nós submissos a Ele. Agora, o ateísta é um homem no centro. Tá? O humanismo é um homem no centro e Deus fora de todas as coisas. Um abração no seu coração, um beijão para ti e sua família. Estaremos orando por você. Continua nos abençoando, se inscrevendo no canal, compartilhando os vídeos, certo? Para as pessoas que você conhece, tá? E dando o seu joinha. E assim o nosso canal vai crescer para a glória de Deus Pai, em nome de Jesus Cristo. Bye, bye, galera. Até o próximo vídeo.